Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu tô chegando mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco e falar de Vasco classificado na Sul-Americana. O time não entrou em campo nessa quarta-feira, mas eu já havia noticiado lá no blog, vou deixar até o link aqui na descrição, o link lá do meu blog lá no Lance, vou deixar da minha coluna também no torcedores.com para você dar uma lidinha depois, mas noticiei mais cedo que o Vasco poderia se classificar para a Sul-Americana mesmo sem entrar em campo e foi o que aconteceu. O Botafogo acabou sendo derrotado pelo Atlético Mineiro, o Fluminense empatou com o Fortaleza no Maracanã e o Vasco precisava só que um desses resultados acontecesse, que ou o Botafogo ou o Fluminense não vencesse na rodada e nenhum dos dois venceu e o Vasco se garantiu ali dentro da Copa Sul-Americana. O que isso significa para o Vasco? Bom, além de, óbvio, o Vasco estar disputando a Sul-Americana do ano que vem, significa que o Vasco não perde sequer a 13ª colocação no campeonato, que é a posição que ele ocupa hoje com um jogo a menos. O Vasco foi ultrapassado pelo Atlético Mineiro, que venceu o Botafogo, mas joga nessa quinta-feira contra o Bahia e pode recuperar a posição. O Vasco pode, na verdade, terminar até em 10º nessa rodada, dependendo ali do resultado do Goiás, porque enfrenta um adversário direto, que é o Bahia, que tem um ponto a mais que o Vasco. Então, jogo decisivo para o Vasco, de uma certa maneira, mesmo já estando classificado para a Sul-Americana, e eu explico por quê. Nesse ano, a premiação do brasileiro está muito mais alta que no ano passado. Só para você ter a noção, o Vasco no ano passado foi 16º colocado no campeonato. Não classificou para a Sul-Americana, ficou naquele limbo ali, quase brigou até o fim ali contra o rebaixamento, conseguiu se salvar e recebeu 740 mil em premiação no Brasileiro do ano passado e não ganhou nada, obviamente, em relação ao Libertadores Sul-Americano, porque não se classificou. Já classificado para a Sul-Americana, pelo menos em 2019, não tem os números ainda de 2020, como vão ser as premiações, mas a tendência nos últimos anos é uma subida nas premiações em todos os campeonatos, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, a premiação tem subido muito, mas em 2019 a Sul-Americana, para quem participou da primeira fase, pagou 300 mil dólares, ou seja, se a gente for converter agora, dá cerca de 1 milhão e 300 mil, 1 milhão e 200 mil, fica ali no meio, depende muito da cotação do dólar, como é que vai estar no ano que vem, mas bota aí pelo menos 1 milhão e 200 mil que o Vasco garantiu em relação à Sul-Americana. E no Campeonato Brasileiro, que eu falei que no ano passado o Vasco recebeu 740 mil, garantindo o 13º lugar, que é o que o Vasco já fez, o Vasco recebe no mínimo 13 milhões e 700 mil reais. É muita diferença de 2018 para 2019, principalmente para um clube como o Vasco, que precisa respirar melhor financeiramente. E a torcida fez um gesto imenso nessa semana, mais de 120 mil novos sócios chegando no clube, 120 mil mais ou menos novos sócios chegando em uma semana. Já fiz vídeo aqui explicando o impacto, vou deixar até aqui em cima depois aparecendo para vocês, talvez ali no card final do vídeo, enfim. Vou deixar para quem não viu ainda o vídeo assistir, que eu falo um pouquinho dos impactos exatamente financeiros que entra, de mercado também, como o Vasco consegue respirar um pouco melhor. Mas voltando aqui à premiação do Campeonato Brasileiro. O Vasco, o 13º colocado, garante 13,7 milhões. Mas como eu falei aqui, o Vasco ainda pode subir algumas posições, então vou roubar aqui rapidinho só para ver as premiações do Campeonato Brasileiro. O 9º lugar, que é a posição que o Vasco ainda pode chegar, se o Vasco vencer o Bahia e vencer a Chapecoense, e o Fortaleza não vencer a última partida, e o Goiás também o Goiás ainda tem 2 jogos igual ao Vasco, joga nessa quinta e na próxima rodada. Se o Goiás vencer só um dos jogos e perder pelo menos um dos 2, o Vasco consegue terminar em 9º, porque automaticamente passaria o Bahia nessa rodada, passaria o Atlético Mineiro e para ficar em 9º precisaria ultrapassar Goiás e Fortaleza. Então dependeria de um tropeço dos 2, no caso do Goiás pode tropeçar nessa rodada ou na próxima e conseguiria ficar em 9º. Não valeria uma vaga para Libertadores, igual muita gente imaginou, mas valeria para os cofres do clube 19 milhões e 800 mil reais. Ou seja, uma diferença aí de 6 milhões na premiação da posição onde o Vasco está e onde pode chegar. Então, vi muita gente falando que o jogo contra a Chapecoense não vale nada, que o jogo contra o Bahia dá para poupar, dá para fazer novos testes. Na verdade, esses 2 jogos do Vasco valem mais 6 milhões na conta do clube.
A gente está falando aí de quase 2 meses de folha salarial do Vasco. É um investimento muito alto. E sem contar que mesmo que não fique em nono, puxei aqui toda a premiação, o 10º, por exemplo, recebe 18 milhões e meio. É muito dinheiro. Cada colocação ali, do 11º para o décimo, por exemplo, muda 3 milhões. Então, o Vasco conseguindo ficar pelo menos entre os 10 já dá uma diferença muito grande no valor obtido para o clube para 2020. E isso somado mais a 1,2 milhão, 1,3 milhão que o Vasco vai ter na Sul-Americana. Ou seja, só a Sul-Americana, se a gente for comparar com 2018, já vai pagar ao Vasco quase que o dobro que o clube recebeu no ano passado com premiação de Campeonato Brasileiro. Então isso é representativo para o clube. É uma conquista de alguma certa maneira. Acho que o time poderia, pelo que produziu no fim do primeiro turno, poderia ter feito um segundo turno um pouco melhor e sonhado com algo um pouco além, apesar de todas as limitações do elenco, que eu já citei aqui várias vezes, já fiz em matéria, já falei muito disso, mas o Vasco tinha conseguido uma boa arrancada ali no primeiro turno, tinha conseguido um padrão de jogo e vinha bem. Talvez um 7º lugar, um 6º, uma pré-Libertadores pelo menos, o Vasco poderia ter brigado, tanto que não vai, muito provavelmente não vai terminar muito longe. As outras equipes ali também oscilaram, mas o Vasco pode terminar ainda bem posicionado em relação à verba. Terminar no top 10 hoje para o Vasco significa uma diferença de 3, 4 milhões, dependendo da colocação nos seus cofres. E isso é importante para o Vasco nessa reta final e é importante principalmente para planejar 2020. Bom, galera, se você é novo aqui no canal, faço mais uma vez o convite para você se inscrever. Peço para você dar uma olhadinha aqui nos links também da minha coluna no Torcedores, do meu blog lá no Lance. Dá uma olhadinha nos outros vídeos. Deixa seu like também se você gostou. Se as informações foram relevantes para você, se for importante, deixe seu comentário também, que isso ajuda demais o meu trabalho aqui. Saudações e até a próxima.